Fala pessoal, meu nome é Fábio Lobão, você está aqui no meu canal, onde a gente fala um pouquinho sobre livros e a partir desses livros a gente trata de algumas ideias. Bom, primeiramente eu quero agradecer aí aos inscritos no canal, as visualizações dos últimos 2 vídeos, para mim é muito importante, o canal é novo e para a gente crescer, para a gente se tornar um espaço relevante aqui na plataforma, a gente precisa da sua ajuda. Então, desde já eu peço, ative os sininhos aí, o sininho para receber as notificações, curta, comente, compartilhe, me ajude, dê o feedback, me diga aí o que você está achando, melhorias, tudo o que possa me ajudar a tornar esse espaço verdadeiramente relevante e a gente possa difundir um pouco sobre a literatura aqui no nosso país, né? Bom, para esse vídeo agora eu separei algo que todo mundo gosta e eu gosto, que são os livros mais lidos em determinado período de tempo. Nós terminamos agora o ano de 2023, o canal estreou agora, no comecinho desse ano de 2024, então eu acho que ainda dá tempo de trazer para vocês um pouquinho daquelas obras que eu julgo mais relevantes lidas por mim no último ano. Eu não separei 10 livros porque, embora eu tenha lido uma quantidade de obras que proporcionasse uma lista de 10, eu achei que eu não consigo aí extrair mais 5 obras assim verdadeiramente interessantes ou que tenham me impactado razoavelmente bem a ponto de eu indicá-las aqui para vocês. Então nós vamos ficar com esses 5 livros que variam aí, a gente tem literatura japonesa, clássicos, livros contemporâneos, biografia. Então, assim, é uma boa seleção de livros que são muito importantes e que tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tá, vamos começar aqui. Eu não tinha separado como uma ordem do quinto para o primeiro, mas depois que eu fui fazer a seleção, eu acho que dá para considerar sim do quinto para o primeiro livro. Então vamos começar aqui com o Yukio Mishima, O Mar Inquieto. Essa obra do Mishima foi escrita em 1954. Ele é um dos principais escritores japoneses, talvez seja até o mais conhecido, não sei se o principal, mas o mais conhecido aqui por nós. E os seus livros estavam esgotados aqui no Brasil há muito tempo. A Companhia das Letras, aí, como uma principal editora, dos livros do Mishima vem republicando. E esse aqui é uma republicação da obra de 1954. Aqui a gente vai acompanhar uma história de amor entre o Shinji, que é um pescador da ilha de Utajima, uma ilha bem remota, e a história dele de amor com a Hatsui. A Hatsui é uma filha de uma pessoa importante ali da região, e a gente vai ter aí uma espécie de Romeu e Julieta, um amor proibido entre ambos, porque o Shinji é um pescador, pessoa muito simples, e aí a Hatsui tem já um contexto um pouco mais nobre, digamos assim, né? Aqui nós vamos ter, além da história de amor que é muito interessante, um amor, digamos, proibido, nós vamos ter aí nuances da sociedade japonesa, principalmente ali no pós-guerra, né? A gente vai ter questões da tradição japonesa entrando em conflito, o papel da mulher na sociedade. Então a gente tem 2 personagens femininas muito importantes, a mãe do Shinji, que criou ele, e o irmão. O pai morreu muito cedo, acho que se não me engano o pai morreu na guerra, inclusive. E a Hatsui, que ela se apresenta aí como uma pessoa frágil no início, mas depois vai demonstrando uma força muito grande para levar a sua paixão pelo Shinji adiante e aí viver com ele. Então, assim, é uma obra muito, muito boa, um livro fácil de ler. O Mishima descreve de uma forma muito bela ali a região da ilha, o mar. O mar tem um papel importante, né? A pesca. Então ele vai tratar aí dessa questão dos pescadores, da importância disso para o Japão. O mar é quase um personagem, ou é um personagem desse livro. Então as nuances do mar, elas são refletidas nas nuances dos personagens. Então vale muito a pena ler Yukio Mishima, Mar Inquieto. Quarta posição, nós vamos com Flores para Algernon. Digamos que é até um clássico contemporâneo já, do Daniel Keyes.
Esse livro foi escrito em 1966, sucesso absoluto de venda nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Costuma figurar entre os mais vendidos aí da Amazon. O que a gente tem aqui? A gente tem a história do Charlie. O Charlie é um garoto que tem um problema cognitivo, um problema neurológico, que faz com que ele tenha aí um aprendizado bem atrasado. Então, a gente está falando aqui, lembre-se, 1966. Então, ao ler esta obra, a gente tem que traçar aí fazer uma retrospectiva. Então, a gente tem essa pessoa, o Charlie, com dificuldades de se incluir em determinado meio da sociedade por conta da sua, não sei se é correto falar deficiência, mas é isso que ele tem um problema cognitivo, então ele não consegue aprender, ele não consegue escrever direito, ele não consegue falar bem, ele não consegue se envolver com seus colegas de classe, ele foi abandonado pela família, então ele vive num abrigo para pessoas, né, que são abandonadas. A mãe abandona ele muito cedo por conta da sua condição de saúde. Então o Charlie, ele é uma pessoa assim completamente isolada. E aqui o interessante dessa obra é que o Daniel Keyes ele vai apresentando o Charlie, a escrita do livro, que é um diário, ele vai escrevendo um diário. A gente vai entender lá na frente por que ele escreve esse diário. A escrita do livro é toda errada. No início você fica meio assustado, mas depois você vai pegando ali por que a obra é escrita daquela forma. O Charlie narrando porque ele vai ser, em determinado momento, aqui, submetido a uma espécie de tratamento inovador. Alguns cientistas eles descobrem uma forma de melhorar a condição cerebral, né, de pessoas como o Charlie, e para tanto eles fazem experiências em ratos. E aí nós vamos conhecer o personagem que dá título ao livro, o Algernon, que é um ratinho que a experiência dá super certo nele. Ele apresenta uma melhora considerável do seu QI, da sua capacidade cerebral, um rato extremamente esperto. Então eles vão passar para os humanos essa experiência. E o Charlie é submetido a ela, né? Aí a experiência dá certo no início, o Charlie ele vai melhorando muito rapidamente a sua condição. Ele começa a enxergar coisas que ele não tinha visto enquanto na sua velha forma, se a gente pode assim dizer. E aí o livro vai ganhando camadas interessantíssimas de papel a inclusão, né, de pessoas com deficiência na sociedade, o preconceito, questões familiares também. O Charlie foi abandonado pela mãe, o pai não queria que isso acontecesse. E aí nós vamos ver uma outra personalidade do Charlie surgindo, e aí nós vamos entrar em discussões sobre até que ponto a gente pode confiar cegamente na ciência. Então o livro tem essa camada aí extremamente interessante e bem atual se a gente parar para olhar hoje o panorama, né? Então a gente vai ver o que vai acontecer com o Algernon, com o Charlie. Ele tem uma paixão antiga e ali ele começa a desenvolver como que isso vai se desenvolver no curso do livro, durante o seu período aí que ele tinha deficiência, depois que ele melhora, e como que isso vai desenvolver num desfecho não tão feliz, infelizmente. Tá? Então, recomendadíssimo, Flores para o Algernon, quarta posição. Terceira posição, nós vamos desse clássico aqui, Atemporal, Dostoiévski, Os Demônios. Tradução aqui do Paulo Bezerra. É importante falar dessa tradução, que é a primeira publicação de Os Demônios com tradução direta do russo. Né? Fyodor Dostoiévski. Esse livro foi escrito em 1872 e esse livro tem uma característica muito interessante, que é a de um certo panfleto político. Né? O que Dostoiévski faz aqui? A partir de um episódio muito real, um grupo de... a gente pode dizer aqui um grupo de estudantes, um grupo niilista, naquela época assassina um estudante. E esse evento desencadeou uma série de situações ali na sociedade russa daquela época. Esse grupo, na verdade, ele negava as condições da época, a autoridade do czar, a autoridade religiosa muito forte na Rússia na época. Então ele vai
esse grupo vai ser um precursor, digamos assim, de ideologias que a gente viria mais adiante no início do século XX, o nazismo e o comunismo. Então a gente tem nessa obra assim, uma certa premonição de como determinadas condições sociais e como determinadas ideologias vão se difundindo no seio da sociedade e podem culminar em eventos trágicos, como a gente observou aí no início do século XX. Então, o Dostoiévski faz uma leitura da sociedade russa de forma fantástica, de forma extremamente premonitória mesmo, e nos alertando aqui, né, já nessa época do que a gente viria a enxergar, infelizmente, no início do século XX. Então, os demônios aí na segunda posição. Na terceira posição. Na segunda posição, a gente tem Stefan Zweig, a biografia da Maria Antonieta. Né? Maria Antonieta, rainha da França aí Se não me engano, ela foi a última rainha da França. A França teve, depois da Revolução, do período napoleônico, 2 outros reis, salvo o melhor juízo, mas acho que eles não eram casados. Depois vocês me corrijam aí. Mas a Maria Antonieta ela foi a última rainha antes da Revolução, né? Da Revolução Russa, da Revolução Francesa de 1789. O Zweig, ele vai aqui, eu costumo dizer assim, biografias elas são interessantes quando a gente reúne duas condições. A primeira, o personagem biografado ele tem que ter uma vida interessante, não pode ser uma vida ordinária. Por quê? Porque para atrair a atenção do leitor, ele tem que ter passado aí por diversas situações que datadas de certa importância, né? E além da importância do biografado, a gente tem que ter no biógrafo uma capacidade de escrita que vá além da simples relação de datas. Né? Não basta relatar datas e eventos, mas construir uma narrativa, reconstruir para nós, que estamos numa outra posição de tempo, os eventos que aquela pessoa passou e que fazem dela uma pessoa importante. Esses dois elementos sobram aqui na obra do Zweig. O primeiro que a Maria Antonieta é uma personagem muito interessante. Aqui nós vamos acompanhar o nascimento dela na Áustria, o casamento dela com Luís XVI ainda nova, a ida dela para a França sem conhecer uma palavra de francês, o comportamento dela como adolescente, o relacionamento dela com o ainda não o rei da França, mas o Dauphin, que é o prometido a ser o rei, como se desenvolveram os primeiros anos de casamento dela e como isso moldou a personalidade dela na juventude, a mãe Maria Antonieta, a rainha Maria Antonieta e como ela sucumbiu perante os revolucionários. Então, isso aí já é um prato cheio, né? Também a gente tem aqui diversos episódios políticos da Revolução, da pré-revolução e durante a Revolução, o comportamento do Luís XVI como monarca e o que chama mais atenção nessa obra, e aqui o Stefan Zweig foi incrível, ele consegue traçar um perfil psicológico da Maria Antonieta e a obra é toda calcada nessa questão da psique da Maria Antonieta. Então, assim, é incrível a forma como ele retrata a personagem, como ele desenvolve a personagem, como ele escreve. Então, talvez aí uma das melhores biografias que eu recomendo bastante. E, por último, a gente vai do melhor livro que eu li no ano passado, que é A Travessia, do Cormac McCarthy, que nos deixou, infelizmente, no ano passado, um dos principais autores americanos contemporâneos. E esse livro aqui, A Travessia, é o segundo livro da chamada da Trilogia da Fronteira, que é composto por Todos os Belos Cavalos, A Travessia e Cidade das Planícies. Essa minha edição é antiga, mas a Alfaguara, que vem fazendo um trabalho fantástico de republicação das obras do Cormac, já publicou A Travessia o ano passado e esse ano solta A Cidade das Planícies. Nesse romance de formação, nós vamos acompanhar o Bill Parham, que é o herói desse livro aqui, e a sua jornada em busca do autoconhecimento. Aqui ele vai deixar sua família cedo, vai seguir rumo ao México,
vai enfrentar uma jornada de herói mesmo, de encontro consigo, desafios, e tudo o que faz uma pessoa se tornar aí homem ou mulher, né? Sair da infância e da juventude, enfrentar as dificuldades da vida e se encontrar no mundo. Aqui é um livro que o personagem busca o seu propósito. Então, paisagens belíssimas no sul dos Estados Unidos, no México, montanhas, planícies, lobos, índios, todos os tipos de personagens que te lembram faroeste. E esse livro é muito interessante porque o primeiro é outro personagem, mais ou menos a mesma dinâmica. Então você não necessariamente precisa ler Todos os Belos Cavalos antes A Travessia, mas esses personagens vão se encontrar no terceiro, Cidade das Planícies. Então estou muito curioso para saber como o Cormac entrelaçou a história dos dois e como ele vai fechar essa série de livros aqui. Eu vou ler a Cidade da Planície, eu tenho a edição antiga também, vou ler a Cidade da Planície esse ano e eu pretendo fazer um review aqui dele e tratando dos três aí de forma conjunta. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. O vídeo deve ter ficado um pouquinho longo aí, mas acho que era necessário, porque eu estou tratando de 5 livros, né? Eu espero que vocês gostem. De novo, curtem, compartilhem, comentem, sigam o canal, ativem as notificações e vamos fazer crescer essa comunidade aqui, porque ler é muito bom e a partir da leitura a gente desenvolve ideias, a gente cria uma personalidade e a gente pode fazer coisa boa. Tá bom? Um abraço, até mais, tchau.